Bom dia, boa tarde ou boa noite. Amigos e amigas, nós vamos tratar dessa questão das joias, mas no final do vídeo. Primeiro, eu gostaria de pedir, se meu amigo gostar, para ele colocar um joinha e depois compartilhar, para que mais pessoas possam entender de forma mais profunda, que a acusação é muito frágil. Bom, primeiro nós precisamos entender essa questão da refinaria, que foi árabe. Isso não foi à toa, né? Nós temos uma máquina muito grande no nosso país. Mas a questão da refinaria, o sindicato dos petroleiros entende que o preço não foi bom. Eu não sei se foi bom ou se não foi. O que eu vou colocar são matérias mostrando o crescimento do carro elétrico nos Estados Unidos, Alemanha. Há uma previsão, alguns estão, que até 2030 nós teremos mais da metade da frota mundial com energia elétrica. Ou seja, não sei se a privatização foi errada ou não, mas ela precisa ser feita. Por quê? Porque se eu tenho um coqueiro, isso é uma linguagem bem simples, eu tenho um coqueiro na minha casa e não tem escada, eu preciso fazer uma parceria com alguém que tem escada, ficar com a metade dos cocos, ou levar a metade, sei lá, chegar a um acordo nisso. Então, para os funcionários públicos, aí eu vou ter que dar uma pausa para falar do funcionário público, mas o aumento da máquina pública é uma característica dos partidos de esquerda, eles querem uma maior máquina pública. Sobre a questão da máquina pública, é muito importante nós percebemos alguma coisa. Primeiro, o meu destaque a funcionários exemplares que eu conheci. Eu tive uma causa no município mineiro de Juiz de Fora, que fica aqui perto do sul do estado, onde uma servidora exemplar, eu pedi à magistrada que autorizasse a mãe a tirar a licença, a mãe adotiva, a tirar a licença maternidade. A mulher me telefonou, já estava no escritório. Isso é uma raridade, mas não vou dizer o que eu penso no funcionário. Vamos colocar o que no estado de Ceará, qual é o percentual de pessoas. Meu amigo pode perceber que 90% reclama, acha que pelo tributo que se paga, é claro que isso foi feito pelas indústrias. Quem gosta de se autoelogiar é o próprio funcionário, que diz que está faltando recurso, precisa de mais gente, é a conversa de todos os sindicatos. E eu vou botar um outro elemento que pode ajudar o senhor a sua reflexão. Será que a Casa Branca é menos eficiente do que o Palácio do Planalto? No governo Bolsonaro, que reduziu em mais de 1.200 o número de pessoas no Palácio do Planalto, nós tínhamos 6 vezes mais. O número é 6 vezes. Lá está em torno de 500 e o nosso passa de 3.000. Deu para o senhor entender, meu amigo, minha amiga? O absurdo que é. Agora, então, que o Lula colocou mais ministérios, está com 37, é claro que precisa de aumentar imposto. Reforma tributária não tem sem reforma administrativa. Sou eu que estou dizendo ou não? Com a palavra, doutor Ives Gandras. Um dos grandes problemas foi esse do tamanho da federação. E essa federação, como eu dizia nesse artigo meu que eu publiquei, Ulisses me liga e diz o seguinte: professor, estou convencido que a Constituição é muito boa no equilíbrio de poderes, mas nós criamos uma federação em que efetivamente a estrutura burocrática sufoca o crescimento do Brasil. E no fundo é a estrutura burocrática que impõe a carga tributária. Então, por que as reformas tributárias não andam? Porque não adianta tentar melhorar a técnica, nós podemos simplificar, se nós não eliminarmos o custo da federação sobre a sociedade brasileira. Se temos uma federação maior que o PIB, cujo peso, cuja estrutura tem que ser suportada por tributos, o que nós vemos é que uma desfiguração dos princípios constitucionais, a própria Constituição, com todas as emendas sobre o sistema tributário, ela foi sendo sistematicamente desconformada, desfigurada. E o Supremo Tribunal Federal, até hoje, não conseguiu definir conceitos que dessem segurança jurídica a qualquer um dos nós que advoga. Então,
uma boa parte, talvez a grande maioria dos funcionários, gostam da esquerda. Porque querem continuar de forma estável. A reforma administrativa não ia acabar com a estabilidade, ela ia nos próximos servidores ter um pouco mais de flexibilidade. Mas os funcionários não querem. Então, toda essa coisa é o quê? Para que nós tenhamos mais funcionários, mais concurso na Petrobras, mais gente, mais dinheiro, mais imposto, só que não tem dinheiro público. A Margaret Thatcher, né, ex-primeira-ministra da Inglaterra, ela disse que não existe dinheiro do pagador de imposto. Então nós é que pagamos por essa máquina que nos presta, de um modo geral, fazendo as exceções, um serviço pífio. Bom, mas falando aí agora sobre o caso concreto, nós vamos agora ouvir um deputado petista que faz acusação sobre essa questão das joias. Vamos ao vídeo da CNN. Olha, a situação é muito complicada, né? Porque, veja só, a comitiva do presidente, através de um assessor, vem para o Brasil com uma joia tão valiosa como essa. Passa na alfândega sem registrar, né? Sem tentar de nenhuma forma dar conhecimento daquele presente. Ora, um presente desse valor, um presente dessa forma, é um presente que tem que ser registrado como um presente para a República Brasileira. E não para o presidente da República ou para sua esposa. É um presente para o Brasil, certo? Isso deveria ser anexado ao patrimônio da presidência da República. Bom, houve um deputado do PL, não vou falar o nome, mas ele teve alguma dificuldade, né? Porque nós temos que nos ater ao direito sobre isso aí. Não tem outra saída. Eu já falei das causas, da minha opinião, mas na questão técnica é o que deve preponderar. Bom, qual é o crime? Primeiro que eu estou vendo, eu respeito as pessoas, né? O contrabando é material ou mercadoria proibida. Não é o caso. Isso talvez, se configurasse, seria o 334 do Código Penal, que é o desse caminho, que prevê o seguinte: iludir em todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou pela saída de consumo de mercadoria. Correto? Se nós lermos todos os incisos, não existe nenhum parágrafo ou um inciso que preveja a modalidade culposa. Guarde isso, meu amigo, não tem culpa no descaminho, ok? Porque agora nós vamos falar sobre o ministro Bento de Albuquerque. A conduta dele, ele recebeu um pacote para trazer para o Brasil um presente. Era da Arábia, era. Aí eles vão, você pode ter certeza, eles vão tentar relacionar com o valor da refinaria. Mas ele não podia abrir, não deveria abrir, nem recusar, que seria uma ofensa, e nem abrir. Então ele trouxe sem saber o valor. Então, seria erro de tipo ou erro de proibição? Eu vou mostrar e vou explicar a diferença. O artigo 21, ele trata do erro de proibição. Um exemplo clássico é quando uma pessoa tem vai ter uma relação sexual com uma jovem de 15 anos, mas na verdade descobre que ela tinha 13. Eu não estou dizendo que eticamente está certo, mas a lei não pune mais, desde 2009. Então, a relação sexual com uma jovem de 15 anos não constitui isso. Mas vamos supor que a menina é grande e ela mente para ele. Esse é o famoso erro de proibição. Não é o caso. O caso, no meu entendimento, é o erro de tipo, dos elementos do tipo, porque ele não sabia o valor daquilo que estava, nem o que estava dentro da caixa. E o que diz o artigo 20? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por culpa. Nós já vimos que no artigo 334 não há culpa. Mas não fique com a minha opinião, não. Vamos ver o que o professor Fernando Capês trata sobre erro sobre elementos do tipo. Voltamos com estudos sobre erro de tipo, erro de proibição. Fiz aqui no quadro uma recordaçãozinha
da primeira parte dessa aula. Vamos lá? Então, como eu não tenho aqui, aparece só a tela sem a minha figura, então dá para pôr? Então põe. Eu vou fazendo assim para mostrando o que eu estou fazendo. Erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial é aquele erro que repercute sobre uma situação relevante, sobre alguma situação descrita no tipo de maneira importante. Nós destacamos o erro de tipo essencial que incide sobre elementar. No erro de tipo sobre elementar, o erro incide sobre uma situação. O sujeito não sabe, por exemplo, que está subtraindo coisa alheia móvel, ele não sabe que está matando alguém, ele não sabe que está casando com uma pessoa já casada. Por esta razão, o erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. A pessoa não sabe que está praticando um crime. Se inevitável, além do dolo, exclui a culpa. Se evitável, o agente responde por crime culposo, desde que prevista a forma culposa. Então, esta é a primeira modalidade. Tá? A segunda, que foi o finalzinho da aula, não é o erro sobre elementar, é o erro sobre pressupostos fáticos de uma causa de exclusão da antijuridicidade, também chamada de causa discriminante ou causa de justificação. Então, o erro sobre pressupostos fáticos, ou seja, realidade. Um erro sobre a realidade, que é um pressuposto de uma causa de exclusão da antijuridicidade. Qual a consequência do erro sobre pressupostos fáticos? Também chamado de discriminante ao nome. Também chamado de discriminante putativa, a mesma coisa. Também chamado de discriminante imaginária, discriminante putativa por erro de tipo. Sabe qual é a consequência? A mesma do erro sobre elementar. Sempre exclui o dolo, exclui a culpa quando for inevitável. Quando for evitável, subsiste a culpa, que é a culpa imprópria. O sujeito, se a vítima sobrevive, responde por tentativa de crime culposo. Culpa imprópria, por extensão, assimilação ou equiparação. Bom, aí meu amigo que pensa diferente de mim, que muito respeito, pode dizer, não, mas, coronel, mas o presidente tentou retirar lá várias vezes. Ok. Ele fez ofício. E no ofício, que a viagem foi em 2021. No ofício, ele pede para que a joia seja incorporada ao patrimônio da União. Qual o crime que ele pratica? A repetição sucessiva, eu compreendo. Mas, meu amigo, é uma regra básica no direito. Ouça-se também a outra parte. Essa massificação e a repetição já está levando a maioria das pessoas a entenderem que foi contrabando. Não foi contrabando, se fosse seria descaminho. O crime não foi cometido nem pelo presidente, nem pela Michelle, e o presidente, por ofício, tentou retirar a joia para incorporar o patrimônio da União. É uma narrativa que não vai, ninguém vai ser, o Ministério Público não vai denunciar. É que eles querem chegar, como eu falei no início do vídeo, falar sobre a refinaria. Eles querem aumentar a máquina pública. É o sonho dourado do lado vermelho da força, é aumentar a máquina pública. Não perca a sua esperança. Nós já estamos, algumas pessoas, né, vêm dizendo que foi uma grande conspiração de civis e alguns militares para retirar o presidente Lula da prisão, colocá-lo na presidência, mas a operação Chuchu na cerca já está pronta. Não tenha dúvida, pode acreditar, tenha fé em Deus, não perca a sua esperança no Brasil, que muito breve nós teremos boas notícias. Um forte abraço, fique com Deus.